Olá a todos e sejam bem-vindos ao episódio número 5 de Defesa a 3. Esta semana ficou marcada pelas duas derrotas do Benfica frente ao Futebol Clube do Porto e frente ao Inter. Isto, e bem como o aproximar dos playoffs da NBA, vão ser tudo temas de discussão no episódio desta semana. I'm just trying to give you something spooky out to phone you. I'm just trying to give you something. I'm just trying to give you something. Sejam bem-vindos ao episódio desta semana de Defesa a 3. Antes de mais, pedir desculpa pelo atraso na publicação do episódio desta semana. Tivemos alguns problemas pessoais de cada um de nós que acabaram por atrasar esta publicação. Pessoais de cada um de nós é muito bom. E dizer que foi uma semana com muitas peripécias, principalmente aqui para os nossos dois colegas de painel, que ainda estão a digerir um bocadinho tudo o que se passou. Um bocadinho de foguetes assim sem grandes razões que eu e o Nuno andamos a lançar durante a semana toda, mas acho que perspectiva aqui um dos podcasts mais interessantes e um episódio com muita coisa boa para falar, começando pelo Benfica Porto. E como vocês sabem, não consegui assistir aos 90 minutos, com muita pena minha, por outros motivos, mas dizer que espero que a deslocação do Leandro e do Carlos do Porto a Lisboa tenha valido a pena e que tenham vindo tão contentes como eu fiquei. Ou se calhar não, mas acho que eles poderão dizer melhor a opinião deles sobre o jogo, tal também como estavam no estádio, as reações finais, quais é que foram as suas emoções. Não sei se estarão muito à vontade para o fazer, mas veremos. Olá a todos. Eu acho que foi um jogo, não é, mais do mesmo. Eu ia dizer atípico, mas não é atípico, porque para nós é normal. Criarmos muitas expectativas e depois acabarmos sempre a ser comidos pelo Porto. Já tínhamos falado disso no podcast anterior. O Porto parece que se revela nestes jogos contra o Benfica. Foi claramente superior, uma lição bem estudada do Sérgio Conceição. Agora que vocês lançam muitos foguetes, lançam. Eu esta semana, pá, até sonhei que vocês tinham sido campeões nacionais já esta semana pela festa que vocês fizeram ao longo da semana. E muito mais depois de terem ganho o jogo contra o Benfica na Champions, agora na terça-feira também. Vocês estão fortíssimos, principalmente no apoio às equipas que jogam contra o Benfica. Em relação ao jogo, foi um Benfica que até entrou bem nos primeiros 10 minutos, conseguimos fazer o golo, conseguimos circular a bola. A partir do momento em que o Porto sobra as linhas, em que começa a fazer uma pressão demasiado alta, que era aquilo que o Benfica costumou fazer ao longo da época, acabámos por perder e bem o jogo, mas para mim, e eu sei que se calhar lancei demasiadas festa de campeonato antes deste jogo, porque efetivamente se ganhássemos este jogo, tudo indicava que sim, poderíamos ser campeões. Agora, passámos a 7, não é? Mas mesmo assim, nada está perdido, porque se nós estivéssemos a 4 pontos e se tivéssemos ganho, ficávamos a 7 e se calhar vocês também diziam, opa, o campeonato está entregue. Mas pronto, é essa a minha opinião em relação ao vosso jogo, mas também quero ouvir a opinião do Nuno, que sei que está aí mortinho para revelar alguma coisa. Não, eu não. Bom dia a todos, malta. Ou boa tarde, ou boa noite, dependendo da hora que estão a ouvir. Foi uma bela semana, não é? Quase perfeita, na verdade. Até foi perfeita. Pá, o jogo foi mais do mesmo quando o Porto joga com o Benfica. Vou discordar daquilo que o Carlos disse, porque acho que o Benfica não entrou no jogo. Acho que nunca teve a superioridade no jogo. Aliás, acho que quando marcou o gol, marcou um bocado o gol contra a corrente de jogo e porque o Porto entrou melhor. Mas já é normal o Porto conseguir entrar melhor tipo, na luz, tipo, é tradição já. O Benfica marcou o gol um bocado contra a corrente de jogo, mas a reação do Porto foi muito boa. E o Benfica, eu não me lembro, eu lembro oportunidades do gol que o Benfica teve. Não me lembro mais nenhuma para além do gol. Talvez uma do Gonçalo Ramos no fim, que é um cruzamento que ele não chega à bola. Acho que é a única que eu me lembro que eles podiam ter marcado outro gol. O Porto foi claramente superior. Uh, o Sérgio mais uma vez, e já ganhou assim N jogos a ir à luz desta forma, sobrecarregou imenso o lado do Grimaldo, que é a vossa iniciativa ofensiva.
Se vocês reparavam, os médios do Porto caíam sempre para o lado do Grimaldo e ele era completamente subcarregado. E o Gilberto é o Gilberto. Um, e eu acho que o Porto, atenção, eu digo isto, mas acho que o campeonato está entregue, não é? Não vamos pôr as coisas do avesso. Eu continuo a achar que o Benfica vai ser campeão, a menos que haja aqui uma hecatombe completamente gigante, mas acho que eles não podem perder mais pontos, claro. O Porto também pode perder mais pontos e acho que vai perder. Mas acho que deu para mostrar o quão superior o Porto é, principalmente a jogar com equipas que gostam de jogar a bola. O Porto sempre foi assim do Sérgio Conceição. Eu acho que o Porto se dá muito melhor com equipas que jogam de igual para igual do que equipas que tentam automaticamente desde o início defender o resultado e estacionam o autocarro lá atrás, como um Passos Ferreira, como um Vizela, um Vizela nem tanto, como um Santa Clara, é muito mais difícil. E relativamente ao, ao Inter, tu falaste, vou dar aqui um parênteses, uh, eu só disse, eu não gajo sofre de jogo porque o Porto não jogou com o Inter esta semana. O Porto não jogou com o Benfica esta semana na Champions, foi o Inter, mas o Inter é fraquíssimo. Por isso, foi isso que... Calma, não vamos pôr a carroça à frente dos bois. Não, foi o Carlos que falou do Inter, não fui eu. Diz, mas... Eu falei por causa da semana, de ser uma semana negra para o Benfica. Claro. Estamos há 9 meses sem saber o que é perder. Uhum. Mas também Sabe? tinha muita experiência antes, também por isso é fácil voltar aos carris. Mas de história vivem os museus, já vos disse isso muitas vezes. Eu sei. Bem, e eu tanto andei aqui na luta, antes de mais bom dia. E eu tanto andei aqui na luta para conseguir um bilhete, que lá consegui. E lá fui até Lisboa ver o jogo. Ah, a experiência é sempre boa, como é óbvio. A deslocação até ao Estado da Luz. A nível do jogo, como meus colegas painel já falaram aqui, foi um jogo muito fraquinho da parte do Benfica, que não conseguiu ter iniciativa no jogo. É verdade que com a saída do Bá é ainda mais complicado do que o Benfica poder sair a jogar, como tanto gosta. Notou-se muitas vezes o Gilberto, quando o Benfica tinha a posse de bola nas saídas na defesa. O Gilberto estava bastantes vezes já muito avançado no terreno. Inclusive eu lembro-me de um lance em que já não sei se é acho que é o Grimaldo que tenta virar ao flanco e a bola sobra para acho que é para o Evanilson, não, foi para o Evanilson, sim, e cria um ataque do Porto, não? O Evanilson foi difícil que ele não jogou, mas pode ter sido. Foi para o Galeno, para o teu amigo Galeno, não, foi para esse. Ainda nem falei desse. Para o teu grande amigo, já me esqueci, é verdade. O Benfica teve muitas dificuldades, não conseguiu sair a jogar. O Florentino também teve um jogo muito, muito fraquinho. Foi um jogo muito fraco da parte do Florentino. Esperava mais dele. Não estava à espera, neste caso, que ele assumisse a construção do jogo, como é óbvio, que não é forte dele. Mas esteve muito fraquinho. O cartão também limitou, aquele cartão amarelo bastante cedo, também limitou, mas faz parte do jogo. E pronto, como já disseram, o Porto foi bastante superior ao Benfica neste jogo. Eu, como já disse, não consegui assistir aos 90 minutos em direto, mas depois consegui ver praticamente tudo de jogo. E deu para perceber, como o Nuno disse, e é a minha opinião também, que o Porto sempre foi mais equipa desde o início do jogo. Repete-se, ainda que o resultado não tenha sido positivo, o que aconteceu na primeira volta. Taticamente e a nível de estrutura da equipa inicial, o Sérgio deu mais uma vez um bocadinho de uma aula ao Schmidt, que nestes jogos contra o Porto parece que era um bocadinho perdido. Acho que tem vindo a pecar por não saber mudar o Schmidt, não sabe reagir às coisas, parece que tem aquele 11 base e é sempre mais do mesmo. Mais uma vez, e já falámos disto no episódio passado, dizer que o Porto começou o jogo com uma defesa composta pelo Manafá de um lado, o Bendel do outro, o Marcano e um Pepe de 40 anos que não jogava há mais de um mês, que é sempre destacar que parece um bocadinho para os apanhados, mas não é, e serviu perfeitamente para ganhar o jogo. Dizer mais o quê? Que eu acho que já tinha dito isto noutros episódios também. O Benfica tem determinados jogadores que nestes jogos parecem eclipsar completamente. Lá está, são fortes com os fracos e fracos com os fortes.
casos de Florentino, João Mário, mesmo até o próprio Rafa. Acho que são jogadores que principalmente nestes jogos assim contra o Porto e mesmo contra outros grandes desaparecem um bocadinho. Acho que o campeonato está entregue, muita pena do resultado, que acho que acaba por ser mais decisivo do Porto no Dragão com o Gil Vicente, porque se na normalidade das coisas e tendo ganho esse jogo estariam só a 4 pontos e jogando o Benfica com o Sporting e o Braga ainda teríamos se calhar uma palavra a dizer assim. E como também já disse, acho que o Benfica contra os ditos pequenos dificilmente perde algum ponto. Se é uma equipa bastante superior e que nesses jogos aproveita, ao contrário do Porto, que se calhar faz estas exibições contra o Benfica e depois nos jogos a seguir contra as equipas ditas pequenas já tem mais dificuldades de se impor, de mostrar superioridade, o que acaba por também, na minha ótica, não se perceber bem. Mas é assim e tem vindo a ser assim nos últimos anos também, a superioridade que tem e a forma competitiva com que os jogadores jogam contra o Benfica que muitas vezes não se espelha nos outros jogos. Tocaste aí em 2 pontos que eu também ia tocar. Primeiro falaste da defesa miserável que o Porto apresentou e eu vou-te só dizer que chegou bem. Chegou mesmo bem, porque, aliás, eles chegou e até tiveram bem. Foi dos melhores jogos que eu vi do Wendel no Porto, só para mostrar o nível que está o Gilberto. E mesmo o Bá, porque eu não vi, para além do lance do golo que foi pelo lado do Wendel, eu não vi o Wendel muito nas covas como eu costumo ver defensivamente. E depois também a mesma coisa para o Zaidu quando entrou para o lugar dele. E o Manafá também gostei. Não sei o que é que tu achas, mas o Manafá acho que fez um bom jogo, principalmente para quem está a regressar de lesão. Outro ponto que tu tocaste, que eu achei pertinente, que bate um bocado numa tecla que eu já tenho dito, acho que já fiz este comentário convosco, que o Schmidt é mau a trocar nestes jogos e parece que se foca só no 11 que tem. Mas isso volta a tocar naquele ponto que eu já digo há muito tempo, que eu acho que o Benfica tem um 11 melhor que o Porto, mas não tem uma profundidade do plantel como o Porto tem. Porque eu acho que o Benfica no banco, agora que o Gonçalo Guedes voltou de lesão, que os jogadores do banco do Benfica é que têm que podem entrar diretamente para o 11 na boa. Tem o Neres, o Gonçalo Guedes e mais quem? Não me lembro assim do banco. Os centrais, para mexer no jogo, não dá para Eu mexer no jogo com acho centrais. que os nórdicos vieram como duas grandes promessas. Eu não sei Está bem, não quanto jogam. tempo mais, quanto Tens tempo mais é que eles. também já foi bastante jogos de titular também. Não falaste de Gilberto, pois não. Falei. Quem fala de Ah, bem não tá fala bem. de Gilberto também, não é? Não, mas não estás a perceber. Mas estás a comparar, eu estou a comparar banco com banco. O Wendel é titular, que ainda é pior. Prontos. Não é Quem bem é titular, foi titular neste jogo, não é? Eu Sim, não o o que eu quero considero dizer é titular, não é? o que eu quero dizer é que quando tu vais ao banco do Porto, isto não é necessariamente uma coisa boa, mas notas menos diferença do banco do Porto para o 11 titular do que notas do banco do Benfica para o 11 titular. O Eu banco acho do que Benfica é fraco. Para o 11 que tem é que fraco. mais do que nós pensarmos isso, o Schmidt pensa isso. Que E prefere os que estão lá dentro cansados do que os que estão no claro, banco frescos. E eu, foi eu honesto, mais uma vez, deu para perceber isso contra o Porto e durante a semana deu para perceber isso contra o Inter, que ele não confia em sim. muita gente que está lá sentada, ou se confia, tipo minutos finais e assim. E vamos ver se isto pode ter alguma influência no final, porque efetivamente ele andou quase sempre à volta dos mesmos 12, 13 jogadores. Os 11 deles andam sempre ali muito à volta do mesmo. Eu posso estar enganado, mas eu nunca. Eu já vi, por exemplo, o Porto, mesmo nos anos todos do Sérgio, quer seja campeão, quem não seja, tudo. Já vi o Porto fazer 11. Ele muda bastantes vezes a equipa durante a época e não é mudar a equipa um ou dois, às vezes até muda 3 ou 4 no 11 só para descansar outros. Eu lembro que, e às vezes corre mal, mas ele Não, não. costuma fazer isso. O Sérgio Conceição este ano mudou muitas vezes a equipa porque se viu obrigado, porque foi atolado de lesões. Agora, o Benfica, se não tem lesões, se começa o campeonato, chegamos a jogar bem, chegamos à paragem para o Mundial a jogar bem, voltamos do Mundial a jogar bem e vamos trocar a nossa equipa porquê? A única oportunidade que nós tivemos de rodar a equipa foi na Taça da Liga e fomos arrumados. Como é que nós vamos rodar a equipa? Não percebes?
Não é? Não, E- não me estás a compreender. Não estou a dizer rodar a equipa e ele dizer agora, olha, na Champions vão jogar estes, na Liga, no campeonato vão jogar estes. Eu já nem estou a falar só de 11 titular, estou a falar de mudar com substituições, porque ele muitas vezes não usa as substituições todas. Aliás, na Champions usou, foi no com o Inter que ele usou uma, não foi? Sim, Que eu acho isso inadmissível como benfiquista. Estou a dizer Não, isto agora com o mas quem é Ramos. que vais meter? Quem é que vais meter no banco? Tens o Gonçalo Ramos, o Gonçalo Guedes que veio de lesão. Para além do Neres, tens o Gonçalo Guedes que veio de lesão. Era o Muso, aquele ia meter no fim também. E quem é que tens mais ali que olhes para o banco e digas sim, este gajo vai entrar, vai fazer a diferença? Vai ser o João Neves? Vai ser um central? Vai ser quem é o lateral? Quem é que estava lá o Não, lateral? às Era vezes o... não é qualidade, mas é o refresco da equipa que tu podes dar, percebes? Porque vocês também trocam jogadores e vocês têm. Eu não sei, mas tudo uma semana para a outra, vós parece que passaste de Passos de Ferreira a campeões nacionais. Vocês Não, não. elevam-se de uma maneira que vocês é que são bons, porque ganharam ao Benfica. E eu até te vou recordar, tu estás assim tão contente, porque a tua alegria, e foi o que tu disseste no podcast passado, é tirar a alegria aos benfiquistas. Claro. É E uma das isso, minhas alegrias, é. E estou muito contente. E sim. espero esta semana ficar ainda mais contente. Nuno, Mas, mas isso vocês é não têm uma. melhor equipa que nós. Não têm melhor equipa do que nós. Foi provado ao longo do campeonato. Vocês não têm melhor equipa. Agora, que tem melhor treinador do que nós tem. Tem um treinador que conhece muito melhor o campeonato português. Tem. E isso faz toda a diferença. Mas eu não estou a discutir, ó Carlos. Se tu bem reparaste, o que eu disse inicialmente foi assim. O Benfica tem melhor o 11 que o Porto. E eu não estou a pôr em questão o campeonato que o Benfica fez, nem estou a Acho pôr em bastante questão, discutível. nem Tendo os estou a pôr, 11 melhores disponíveis sem lesões, acho bastante discutível. eu acho que eles têm melhor, principalmente em termos de forma este ano e a maneira como estão a jogar este ano, acho que têm melhor. E nem ponho em questão o facto de vocês, neste momento, merecerem ser campeões. Também não ponho em questão que se perderem o campeonato não merecem ser campeões. Isto está tudo claro como é água. Agora, que eu acho que vocês perdem mais quando vão ao banco do que o Porto, perdem, mas isto não é necessariamente uma coisa má, porque demonstra que o vosso 11 o vosso 11 é mais forte que o do Porto e vocês, quando vão ao banco, o vosso banco é mais fraco que o banco do Porto. Simplesmente, tu vais ao banco do Porto e tens muitos gajos lá que entram e tu não notas assim Mas tanta tu diferença para o 11. não sabes se se o banco deles é mais fraco ou não, se ele não os meter. Não é? Era Tipo, o que eu ia dizer. Uh, eu acho que o Schmidt não mexer não é não confiar na equipa. Houve inúmeras oportunidades durante a época em que podia ter feito muito bem as substituições, em que teve jogos a ganhar 3-0, 4-0, que podia ter entrado miúdos, o João Neves, por exemplo, e outros por aí fora, em que ele simplesmente não mete, ele não mexe na equipa. Pronto, ponto. Não é questão, acho que nem eu que não confiar. Tendo jogos que estás a ganhar 4-0, que mesmo que tu não confies, sabes bem que podes meter um jogador ou dois que acho que não vai ser por aí que te vai estragar o resultado. e ele guardava sempre tipo para os minutos finais, tipo Sim, 83, eu acho que isso 84. é coisa já dele mesmo. Acho que não é mesmo o não confiar. Agora, também dizer que o banco do Benfica é mais fraco ao do Porto e que nota-se mais, não acho que seja isso verdade. Que, tendo em conta que tens um 11 mais fraco no lado do Porto, mesmo que os teus jogadores do banco possam ser mais fracos que os do Benfica, a diferença que vais ver no 11 não vai ser tanta. Que o 11 que Pois, tens inicial também é mais fraco. é Daí está isso. a ser a diferença. Mas é isso que eu estou a dizer. Eu digo os dois. Digo que o banco do Porto é mais forte, mas também digo que o 11 é mais fraco. E por aí nota-se menos a diferença. Tu quando vais ao banco metes um Zaidu por um Bendel, ou metes um Bendel por um Zaidu, a merda é a mesma. Tu quando vais ao banco trocas sei lá, por exemplo, o Tony Martínez acho que é um bom ponta de lança para ter no banco. Não é um ponta de lança que seja dependente de uma equipa, mas é um bom ponta de lança que ter no banco. Acho que qualquer um gostava de o ter no banco. Acho que, por exemplo, acho o melhor como usa. Acho o melhor como usa. Sim, é mais ou menos dentro do mesmo género e mais ou menos ao mesmo nível. No entanto, deixem-me só tocar aqui num ponto que o Carlos disse que nós esta semana passámos de ser um Passos de Ferreira, com todo respeito pelo Passos, para sermos campeões nacionais, que continua e pelo menos durante o próximo mês continuará a ser verdade sermos campeões nacionais. E ao contrário, dizer que esta semana foi muito boa no aspecto em que muita gente que já tinha os pés no céu conseguiu pôr os pés bem assentos na terra e perceber que o vosso, desculpem, super Benfica europeu que praticava um futebol incrível, afinal, para vocês já não é assim tão super e já tem determinadas debilidades.
e porque o Vlaco Dimos para muitos não tem nível para o Benfica, e porque um Florentino para cá, para o nosso campeonato, serve, mas se calhar nestes jogos assim mais decisivos já não tem o nível que uma equipa como o Benfica precisa, e porque também um Enzo ter um Enzo numa equipa na fase de grupos que joga contra o PSG, desculpem, contra o PSG e Juventus, e faz grandes exibições, e ter um Chiquinho agora que joga contra o Porto e ainda que tenha sido dos melhores do Benfica, ter um Chiquinho contra o Porto e contra o Inter não é a mesma coisa. Acho que isso lá está, dificilmente vocês deixam de ser campeões, mas isso para mim foi uma grande mudança na vossa época, porque deixar, e não foi deixar sair, porque ele foi muito bem vendido, mas a saída de um jogador como o Enzo, que era o pêndulo da equipa, construía, destruía, chegava à área, fazia tudo. E agora, com todo o respeito pelo Chiquinho, estamos a comparar o incomparável, é desenrascar com as segundas opções que tem. E o mesmo acontece, por exemplo, na direita do Benfica, com trocar um Bá que tem muitas paragens cerebrais por um Gilberto, não é a mesma coisa. A falta do Otamendi durante a semana também é bastante considerável. Mas lá está, como eu disse, isto foi mais para. Não acreditava, apesar de muitos já estarem com o sonho demasiado elevado, não acreditava que o Benfica. Acreditava que o Benfica, e até continua a ser possível, possa chegar às meias finais da Champions. Não acredito que possa ganhar a Champions, ao contrário de muitos que eu já vi, que é normal o sonho no estado atual em questão. Acredito que o Benfica vai ser campeão, mas isto foi mais para esse deslumbramento todo que existia com a equipa cair um bocadinho e perceberem que afinal se calhar o futebol praticado não era tão bom como o que querem dizer, que se calhar se apanharem uma equipa melhorzinha como um Bayern de Itália, por exemplo, as coisas tremem um bocado, mas lá está, continuo a achar que vão ser campeões. No dia em que vocês estão a ouvir isto, o Benfica joga às 18, penso eu. É hoje, não é? Contra os Chaves. O Porto joga às 8h30 contra o Santa Clara. Hoje acho que o Porto irá fazer um bom jogo porque os símbolos são parecidos, então eles devem entrar com a vontade toda. O Sérgio no balneário vai dizer que é contra o Benfica e eles vão entrar com a vontade toda. Também acho que o Benfica vai ganhar em Chaves porque, como eu já disse, acho que o Benfica contra os ditos pequenos não perde mais nenhum ponto, e tenho dito. Eu acho também que, e eu contra mim falo, eu andei esta época inteira a ver o Benfica e achar que efetivamente nós somos o Super Benfica e continuamos a ser, não é por estas duas derrotas que nos vão retirar o mérito da época toda que fizemos, porque independentemente de qual é que seja o resultado final do campeonato, eu já não me lembrava de ver o Benfica dar-me uma alegria tão grande da forma como jogou a época inteira. Sim, isso para mim também pode ser visto como uma alegria, porque para mim nós já jogamos muito, já jogamos mal e fomos campeões, e este ano até podemos não o ser, mas eu não acredito também, mas jogamos muito futebol ao longo da época e não vão ser dois jogos que vão nos retirar esse mérito como vocês tentam fazer, vocês e a comunicação social, que passamos de bestiais a bestas muito rápido. Nós foi preciso uma sexta-feira santa para nós passarmos de bons a maus. É verdade, estamos em decadência, sentimos a equipa cansada. O Schmidt continua a apostar num Arsenal na linha e eu prefiro muito mais que o Arsenal jogue no lugar do Enzo e que jogue o Neres. É um jogador que desequilibra muito mais, torna-se muito mais fácil fazer substituições depois, porque tu tens jogadores de linhas, por exemplo. Como é que é possível? É assim, o Benfica estamos desde janeiro até agora, já passaram 4 meses. Nós já jogamos muito bem alguns jogos, já jogamos pior outros, já ganhamos com uma grande vantagem, como já ganhamos só por 1-0. E como é que é possível teres dois reforços que vêm em janeiro e os dois juntos na primeira liga não fazem 20 minutos de jogo? Não fazem. E isso para mim é preocupante porque ou não confias, ou não sabes mexer, ou então tens outro problema, que é estes são bons, nós estamos a ganhar, vamos ficar assim. Eu não quero que eles corram muito, não quero é que não sofram golos. Agora, em relação ao Odisseias, Diogo, discordo dessas opiniões. Eu acho que não é da tua, é das opiniões que tu dizes que as pessoas dão. Eu acho que o Odisseias é um bom guarda-redes, é um guarda-redes que cumpre, não é um Diogo Costa não, mas também não nos deixa ficar assim tão mal. Claro que ali no gol do Taremi, se calhar podia ter feito melhor, podia, mas também
benfiquista que diz que o Odisseias que não presta e que não serve para o Benfica tem memória muito curta e não viu o Odisseias ao longo da época em que fez grandes exibições, grandes defesas na Champions, principalmente contra o Paris Saint-Germain, contra a Juventus, que nos salvou, e se calhar hoje estamos na Champions muito à custa também dele. Em relação ao Gilberto, nota-se perfeitamente porque é que o Gilberto não foi aposta do Roger Schmidt ao longo da época. É um jogador que parece, na minha opinião, que já entra cansado. Ele é muito esforçado, mas eu acho que há ali qualquer coisa ali muscular que não o deixa evoluir muito mais. Dar só aqui uma nota, antes de passar a minha palavra também, do António Silva, que para mim, do jogo que eu vi, e pronto, se calhar na televisão não tenho tanto essa noção, mas eu acho que o António Silva será o nosso capitão daqui a 2, 3 anos no máximo, se não sair, porque ele tem um sentido de liderança, um sentido de amor à camisola, e isso para mim vale muito mais do que qualquer superestrela que possa vir e ocupar aquele lugar. Sim, e O An- também, e percebo isso que dizes do António Silva, até porque quando sofrem vai rapidamente buscar a bola à baliza. Sim, era isso que eu ia dizer. Alguém lhe ensinou isso, eu não sei quem foi. Ensinaram que sempre que o Benfica sofre gols, ele tem que ir buscar a bola à baliza a correr. Mas pronto, mas até concordo com o que estás a dizer. Acho que ele vai sair antes de ser capitão. Mas estavas a falar dos reforços que não jogam, e concordo, porque se não jogam não são reforços. Do Odisseias, discordo, mas não porque achar que ele é mau guarda-redes, porque o Odisseias é bom guarda-redes. Acho que para os guarda-redes que vocês já tiveram, não é um guarda-redes que para mim que seja, que eu diga, é assim, o Benfica tem um guarda-redes muito bom. Não, tem um guarda-redes razoável, como para o que vocês tiveram, não está ao mesmo nível. E acho que quando ele peca muito é com os pés, porque o Odisseias a jogar com os pés não tem o que é necessário como para um guarda-redes dos três grandes. Eu sei que o Benfica não joga muito na construção com o Vlaco Dimos, mas também porque é o Vlaco Dimos. Sim, Por mas eu vi exemplo, um vídeo de 2, 3 minutos do Diogo Costa a jogar no pés. clássico, a jogar com os pés Sim, e claro. é impressionante. Sim, sim, mas não precisa ser o Diogo Costa. O Marchesino era pior que o Diogo Costa com os pés. E eu lembro perfeitamente que naquele ano que o Porto foi à Luz ganhar com o gol do Zé Luís e que ganhou, foi do género deste ano, no início da época, quando foi com o Laje. E o Porto foi lá ganhar 2-0. E grande parte do plano de jogo do Porto era claramente, eu lembro de até ter analisado isto na televisão, que era as saídas de bola do Porto pelo Marchesino eram todas colocadas para o Zé Luís ganhar de cabeça ao Grimaldo. Todas do lado de Grimaldo. E quem estava a disputar as bolas de cabeça com ele era o Zé Luís, com o Grimaldo. E eu lembro que era o Marchesino que as punha lá. O Marchesino era um bom guarda-redes com os pés. O Diogo Costa é de outro mundo. Mas o Odisseias é fraco com os pés, não é um guarda-redes para um clube grande. Falando aí do tema do Odisseias, como o Carlos falou, é verdade, já nos salvou muitas vezes. Acho que se formos a ver no mercado atual, o Benfica é assim, o Benfica não vai gastar 20, 30 milhões num guarda-redes. Isso, ninguém está à espera disso. E então acho que o Benfica, para conseguir melhor que o Odisseias, teria que ser um investimento bastante grande. Tu falaste dos guarda-redes passados, o Benfica teve o Black, Ederson, mas foram situações completamente diferentes. Foram guarda-redes que foram contratados ainda jovens, que foi diferente. O Odisseias já veio para aqui com 23 ou 24, o Odisseias. Para um guarda-redes é jovem ainda, mas o Oblak e assim vieram para aqui para com 18 anos, no entanto 17, já não sei. E que desenvolveram aqui. É verdade, o jogo de pés do Odisseias é muito fraco. Viu-se no jogo com o Porto, ainda mais que se notou quando era chamado. Ao contrário do Diogo Costa, que o Diogo Costa, pronto, tive a oportunidade de ver lá o seu jogo de pés a brilhar e de facto é extraordinário. É uma das suas grandes qualidades enquanto jogador. Um, mas é verdade, é um jogador que já nos salvou muitas vezes, o Odisseias, e o pessoal tem memória curta. Acho que sofrem um bocadinho disso, é verdade. E em jogos de Champions, acho que é onde ele aparece mais. Que também lá está, é onde tem que aparecer mais para defender. E também outro ponto fraco, não se falou aqui, que ele tem, acho que é as saídas de bola, a saída da área. Ele entre os postos é muito bom, mas fora, quando tem que sair e jogar de pés, nota-se bastantes debilidades. Sim, ele deixa um bocado a desejar nesse capítulo também fora da área. E ele dentro dos postos é muito bom. E é um guarda-redes que pode fazer uma defesa do outro mundo. E já vos chafou em jogos da Champions, jogos mesmo da Liga Portuguesa. Eu lembro perfeitamente de defesas que ele faz que Sim, são eu defesas acho de guarda-redes que grande. para já do que eu me recordo, não me recordo das defesas todas do campeonato, como é lógico, mas uma das defesas do campeonato é na primeira volta contra o Porto, um cabeceamento do Taremi aos 20 Sim. minutos ou Uhum. assim, qualquer coisa que é. Sim.
Acaba por, se calhar, decidir um bocadinho o jogo. Vocês não veem, se puxarem a fita atrás, digam-me um golo em que o Odisseias tinha sofrido dizer assim, foi que frango, desta época, estamos a falar desta época, porque pronto, para trás não interessa. Eu não vejo, eu acho é que eu vou dar a mão lá para a palmatória, eu vou concordar com o Diogo, com o que ele diz de basófia benfiquista. E é verdade, nós não somos todos iguais, mas há muito benfiquista, que é benfiquista de festa. E até agora corria tudo bem, mas eu até prefiro que seja assim, porque assim temos muito mais bilhetes disponíveis para quem quer ir ver. Porquê? O Benfica perde, já somos uma merda, já não jogamos futebol. Opa, nós não precisamos disso para nada, não precisamos desse tipo de gente que sente vitórias. Hum, eu não acho que estejamos assim tão mal. Claro que se perdermos hoje em Chaves, e claro que estou preocupado porque encurta muitas distâncias e possivelmente se perdermos hoje em Chaves, que não vai acontecer, mas se perdêssemos hoje em Chaves, perdíamos o campeonato também. E é mais um ano de mais do mesmo em que jogamos como nunca, perdemos como sempre. Mas essa questão, isso de vocês perderem em Chaves, que eu também acho que não vai acontecer, porque acho que vocês vão ganhar o jogo. Porquê é que a malta benfiquista, pensando logo que perde o jogo em Chaves, acha que o campeonato. E eu também acho isso sendo portista. Mas porquê é que isto é incutido no vosso ADN de agora vocês perderam o jogo em Chaves, perderam com o Inter, perderam com o Porto, vão perder o campeonato? É porque Oh, acham que o Schmidt perdeu a equipa? oh, Estou Nuno, a perguntar a sério, não, não estou a perguntar quando, de. quando tu vais tomar uma vacina, tu imagina que tomas uma vacina todos os anos e todos os anos ela dói-te, não é? Então porquê é que tu ao final dos 5 ou 6 anos achas que ela te vai deixar de doer? Não vai. Eu quando vou tomar uma vacina costumo desmaiar a seguir, por isso não Ele, costuma ele doer muito normalmente precisa de uma cadeira de rodas quando vai tomar uma vacina, que eu portanto. desmaio a seguir. Não, mas eu Arranjaste um percebo o que bom estás a dizer. exemplo. Por É hábito, não é? histórico, Por o já saber histórico o que É passado. recorrente, é recorrente é. mesmo. Não, eu percebo o que ele estava a dizer, do que eu já tinha falado da basófia benfiquista, mas isso, não sendo o meu clube, continua-me a estranhar muito estas reações quando estas coisas acontecem. Porquê? Porque para grande parte dos benfiquistas e para muita gente na televisão, na internet, o Benfica, como eu já disse, passa do 80 ao 8 num instante. Num jogo, passa tudo do 80 ao 8. Enquanto nós, e também um bocadinho pela forma de ser do treinador, pela forma de ser da equipa. Perder um jogo, opá, ficámos desiludidos, como é lógico, mas não andámos a moer nisso para a próxima jornada. Acho que ultrapassa, tipo, segue a vida e seguimos. Enquanto o Benfica. E outra coisa que me continua, não é incomodar, porque como eu disse, não é o meu clube, é o ambiente que eu nunca, não tendo ido ao estádio em nenhum dos jogos desta semana do Benfica, não consigo dizer o que se consegue presenciar lá, mas vendo na televisão, uma coisa que me estranho e continuo a estranhar é o ambiente que se vive no Estádio da Luz nestas situações, porque o tão chamado por vocês Inferno da Luz, que precisava, e sendo quase 160 mil pessoas lá, daria uma força à equipa nestes jogos, parece que fica completamente adormecido e que as pessoas vão realmente ver o jogo. Simplesmente é o que acontece, sentam-se bem o jogo. Alguns até, pelo que eu consegui perceber, estão de 7 pontos à frente, assobiaram a equipa tanto na sexta-feira como na terça. E pensar em campeonato perdido com 7 pontos à frente, o que é que diremos nós que estamos 7 pontos atrás? Sim, mas isto eh, tocaste aí também num ponto certo que é o Benfica não passou de bestial a besta, nem o Porto passou de besta a bestial numa semana. Isso é ponto assente. Agora, o que é importante de realçar é como é que o Schmidt e como é que a equipa do Benfica está animicamente, como o gajo não sabe. Eu não sei se eles foram completamente aniquilados com o Porto, porque foi com o Porto. Eu até achei que tinha sido, mas depois vi-os a jogar com o Inter e fazendo um bocado a ponto para o jogo da Champions. O Inter, que é fraco, e eu volto a dizer, e vocês disseram, é fraco, e dos que podia ter saído, é a equipa mais fraca que lá está, e percebo o vosso entusiasmo, mas sempre vos disse isto, e apesar de achar que o Benfica ia passar, e como o Diogo já disse, não acho impossível que eles passem, vejo perfeitamente o Benfica a poder ir lá ganhar 2-0. Os 2-0 cá, ao contrário, por exemplo, da derrota do Porto em Milão e do empate em casa, que esse já nem vou falar, mas da derrota do Porto em Milão, eu vi os 2-0 na Luz,
E achei que foram 2-0 justos. Tipo, achei que foi um resultado justo porque o Inter foi melhor que vocês. Não achei que o. Achei que o Inter, sendo cínico e sendo italianos, foram melhor que vocês, porque não vi o Benfica que vi contra o PSG, que vi contra pronto, o Bruges, que vi contra o Bruges, que vi contra o PSG, que vi contra a Juventus. Não vi. Vi o Benfica que vi contra o Porto na sexta-feira passada. Um Benfica que, com o meio campo, tal como no Porto foi assim, porque ter um meio campo, bater outra vez no ceguinho, ter um meio campo de Chiquinho e Florentino a jogar com o Vizela, a jogar com o Santa Clara, a jogar até com o Guimarães, é diferente do que ter um meio campo de Florentino e Chiquinho a jogar, até mesmo com o Porto, que quando tens três, que foi como o Porto jogou um bocado, jogava com o Uribe, com o Gruitch, com o Otávio, ou do que quando tens no Inter, que jogou com o Barella, não foi o Sanaglu, quem é que jogou ao lado dele, do Barella? Foi Brozovic. o Brozovic. E É depois diferente. E Mkhitaryan, tipo, é diferente. Eles jogam com 5 médios. Que bate naquela tecla que tu dizes que o Benfica não se dá bem com Não defesas sabe, a 3. E não não dá. sabe. Eu já sabia, assim, eu achava que nós íamos ganhar. Mas eu já achava que nós íamos ter muitas dificuldades durante este jogo. Primeiro porquê? Porque o Inzaghi, se for que é um tipo, não é nada extraordinário, mas é o trabalho dele, não é? Ele de certeza que analisou o jogo contra o Porto. Sabe perfeitamente como é que tem que pressionar o Benfica para o Benfica não sair a jogar. E é amigo do Sérgio. Pronto, mas olha, amigos, não é? E vocês ficaram nos oitavos. Pronto, jogou com uma defesa, um meio campo muito povoado. Não deu, imagina, Nuno, tu dizes que foi um jogo muito idêntico ao do Porto. Eu concordo em certa parte, mas acho que o Benfica criou mais oportunidades. Acho que houve, por exemplo, o penalti é, mas não sei que se fosse ao contrário se ele marcava. E aí Concordo, não já vou de marcava. encontro àquilo que o Diogo dizia na semana passada, que pá, que esqueçam as equipas portuguesas Fui no eu. céu, apenas que Fui não eu têm que equipas. disse. Mas O sim. Diogo disse isso, e é verdade. Opa, eu tenho quase a certeza que só se o Benfica. Aliás, eu ainda fiquei na dúvida se ele ia marcar aquele penalti sobre o Gonçalo Ramos ou não. Claro que para vocês esportistas nunca vai ser penalti. E o do Inter é claramente penalti. Não é? Não, não Opa, viste o que eu disse. Eu estava-te a dizer, e para mim o do Gonçalo Ramos não é, mas acho que o do Benfica, acho que a mão do João Mário, se fosse ao contrário, tenho 90% de certeza que ele não marcava. acaba. Opa, Eu isso acho que é senta-se penalti, mas é bem, duvidoso. Acho que ele ao senta-se contrário não bem. marcava aquilo. Porque eu já Se vos tiver- disse a semana passada, o Benfica e o Porto, as equipas portuguesas na Champions são o tom dela e o que lhes interessa-lhes muito mais ter um Inter, ter uma meia final italiana do que ter um Benfica com o Nápoles ou com o Milan nas meias finais. Mas agora não pensem que foi por isso que vocês perderam o jogo, porque não foi. Concordo contigo quando dizes que o jogo foi, como eu já tinha dito, eles jogaram muito parecido como jogaram contra o Porto na sexta-feira, mas criaram mais, não criaram o suficiente para ganhar o jogo. Apesar de que o Inter jogou como joga o Inter. É cínico. É uma equipa que joga com três centrais daquela categoria, tipo, que são muito bons para jogar em três centrais. E depois tens o meio campo com o Barella e com o Brozovic. Eu acho que aquilo, tipo, olha, vê o jogo do Porto. Vocês tentaram entrar no fim do jogo, muitas vezes, com bolas para a área, bolas aéreas, no fim do jogo, quando já estava a 1-0, antes do segundo jogo, quando já estavam a tentar fazer 1-1 e tentar chegar ao empate com cruzamento. O Porto também fez isso, tentar chegar ao empate com cruzamentos quando eles têm toda a gente na área é completamente diferente. Aliás, o Sérgio até veio para a conversa da imprensa na altura, entre aspas, mandar uma boquinha, entre aspas, por exemplo, para o Namazo, para dizer que era inexperiente, que eles estavam a defender com 5 defesas e que ele entrou e começou a fazer cruzamentos isso para a área. E uma defesa a 3, quando eles têm a grande área completamente sobrelotada, torna-se muito difícil de entrar. Por isso é que eu acho que vai ser difícil, apesar de possível, eles irem lá marcar 2 gols. Porque Eu eles vão jogar como jogar no Dragão. acho que nestes jogos, e principalmente contra equipas como o Inter, tu não podes deixar de ser adormecido. Lá está. São equipas italianas, adormecem o jogo o máximo possível e quando tu estás menos à espera, um ataque que até foi o central lado esquerdo que avançou para o cruzamento, o João Mário não acompanhou, aparece, também não se percebeu bem como é que aparecem 4-3 do Inter na área, ou o Barella nas costas do Grimaldo, acho eu, também é um jogador pequeno que na área ganha a bola no ar, porque estava completamente sozinho, ninguém o estava a marcar, mas apesar
de eu ter dito que esperava mais do Benfica, e é verdade, esperava que fossem superiores. Acho que em Itália continuo a achar que pode ser possível o Benfica passar, como é óbvio, mas tem que fazer principalmente uma primeira parte muito forte, entrar muito forte no jogo, muito rápida a decidir, aquelas trocas de bolas lentas de construção contra equipas italianas é completamente perda de tempo. O Porto tentou fazer isso durante 45, 60 minutos, agora na segunda mão no Dragão, e ter ido ao jogo e não ter ido era a mesma coisa, porque isso é onde eles se sentem confortáveis, é deixar de estar ali a balançar a bola de um lado para o outro, e eles estão a rodar a equipa, sentem-se perfeitamente confortáveis nesse aspecto, nem precisam de ter a bola. Tu precisas é, ainda a Itália e o Benfica acreditando que pode passar, é a equipa entrar com uma dinâmica muito forte, e entre as linhas principalmente colocar muitos jogadores e acelerar o jogo, sempre e constantemente lá acelerar o jogo. Percebo que seja difícil fazer 90 minutos a uma velocidade fora de normal, mas principalmente a primeira parte, os primeiros 30 minutos, acho que o Benfica tem de entrar muito forte, não os deixar respirar. E só assim, na minha ótica, é que consegue sequer pensar em discutir a eliminatória. Sim, Se o Benfica marca na primeira parte, nós passamos a eliminatória. Agora precisamos de eu chegar, posso concordar fazer com gol. isso. Pois, mas isto, imagina, porque é que eu acho que o Benfica pode passar, já disse isto várias vezes, mas porque é que eu acho que ainda vai ser mais difícil? Porque acho que eu se tivesse que dizer, nem estou a falar do fator casa, nem do fator fora em conta, acho que faria mais sentido o Benfica, acho que seria mais fácil ganharem esta primeira mão. O Inter, acho que joga de maneira diferente quando tem completamente a vantagem e o controle de uma eliminatória, como tem agora, como teve no Dragão, do que se, por exemplo, se o Inter tivesse que jogar agora em casa à procura do resultado, à procura de marcar um golo, o Benfica ia se sentir muito mais à vontade, assim, porque o Inter vai fazer exatamente aquilo que fez no Dragão, vai deixar o Benfica ter a bola toda e vai jogar com as linhas recuadas. E isto vai depender muito da maneira como o Benfica vai tentar desmontar aquela defesa. E aí é que entra o facto o Porto também sofreu um bocado disso quando estava a jogar com o Gruitch e com o Uribe contra o Inter, porque não tem médios, o único médio criativo que tinha era nem tinha, que o Otávio estava castigado. Não tinha médios criativos. E o Benfica, com o Chiquinho e com o Florentino, tem meio médio criativo. O Chiquinho é meio médio criativo. Acho que toda a gente concorda com o que eu estou a dizer. O Chiquinho é bom para tapar buracos, não é? Se tivessem o Enzo, eu estava muito mais confiante a irem vocês a Milão. Chiquinho, se estivesse no vosso banco, era o vosso melhor reforço. É bem melhor estar a dizer, Nuno, fogo. Não jogava. Às vezes já parece mesmo um Não futebol que jogava. nós. Não jogava. Oh. O Chiquinho ano passado era suplente do Braga, mas o Rodrigo Conceição era suplente do Moreirense e está no banco. Agora, eu estou a dizer que o Chiquinho era bom o suficiente para estar no banco do Porto? Era. É contra ti falas e tu. Rodrigo Conceição Claro, já estava no Moreirense. claro. E agora é titular no Exatamente. Porto. Não é titular, está no Evolução, banco. evolução, Está no evolução. banco. Estou a dizer que o Chiquinho no Porto era jogador de banco. Era jogador, não jogava. Eu disse que era jogador do banco, mas se calhar era o vosso melhor jogador a sair do banco. Para o meio Concordo, campo. mas a vossa equipa joga. É titular. Vocês jogam com o Bendel, com o Zaidua, com o O quê? Marcanos. Não é isso que eu E estou a falar. estás a jogar com aquilo que nós Cara, mas eu não jogamos. estou a falar disso. Eu estou Com a 7 falar. pontos de atraso. 7 pontos. Mas pronto, olha, Nuno, em relação ao O jogo resto do do Leeds, Tasco, peraí, eu não estou a falar do eu estou a falar, a comparar o Chiquinho. Tu estavas a comparar o Chiquinho a dizer que no Porto dava para o banco. E eu concordei, dava para o banco. Mas na vossa equipa é titular. Vocês têm a melhor equipa que nós. Porque é que foste falar do Wendel, do Marcano, do coisa? porque eu senti que isso foi um bocado de afronta. Ele não é Afronta. bom, ele no banco, ele até pode ser do banco do Porto, mas na vossa equipa é titular. Mas Tá bem. não é afronta nenhuma. Tu achas que ele é bom para ser, olha para a vossa equipa toda. Não é o elemento mais fraco do vosso 11? Sei que Com certeza, Nuno. Eu também não Pronto, concordo que ele deve ser titular. Eu não boa. disse, eu e o Pronto. Leandro estávamos a dizer. Devia jogar o Arsenal no lado dele, Neres na lateral. Isto é o que todo o universo benfiquista quer. Pronto, neste momento estamos de acordo. E era assim, é assim que vamos jogar em Milão. É assim que vamos jogar em Milão. Mas também não é assim que vai ser suficiente. Porquê? Porque nós não vamos conseguir quebrar linhas outra vez. Nós temos um Gonçalo Ramos muito desamparado para 3 centrais. E como vocês dizem, 3 centrais de grande qualidade. Não vai ser fácil. Mas nós só desistimos quando o árbitro apitar. Não damos, Ah, nós não deitamos a toalha ao chão. E não é para o intervalo, é para o final do jogo. Tens que dizer isso. isso.
Opa, isto é muito bom. Falando bem. aqui ainda do jogo na Lisboa. Não acho que o Benfica foi inferior ao Inter em nada. Lembro-me pelo menos 4 claras oportunidades que o Benfica teve de marcar, mas 4 oportunidades descaradas. E então aquela do Gonçalo Ramos no último minuto, essa aí tinha que marcar. E se fosse um Gonçalo com confiança, como já teve durante a época, tinha marcado. Relativamente ao penalti que falaram, é como dizer. Acho que se fosse para o Benfica não marcavam. Se fosse para o Benfica não marcavam. Lembro-me de um lance semelhante, neste caso não sendo um salto para fazer frente a um cruzamento, mas ali num remate para aí 1 metro, que bate na coxa do jogador e ele tinha o braço meio aberto e ainda bate ao braço do jogador do Inter, e não foi assinalado. Lembro-me disso. Relativamente ao resto do jogo, notou-se outra vez também as dificuldades na saída. Falando das oportunidades outra vez, tivemos oportunidades de marcar golos. Não acho que o resultado do Vageiro fosse justo, longe disso. Acho que o empate era o adequado. E agora, indo agora a Milão, lá está, vamos ter que entrar a fortes em cima deles, vão deixar respirar. Se marcarmos um gol da primeira parte, como o Carlos disse, acredito ainda na passagem. Mas se for 0-0 para o intervalo, já vai ser muito complicado marcar 2 gols na parte. Sendo contra uma equipa italiana. Eu só queria dizer, e para não querendo deitar mais lenhas para a fogueira, é que, defendendo um bocadinho o que tem vindo a ser os últimos episódios e quando falamos principalmente do Porto Inter, nós falamos aqui que o Inter tem vindo de perder pontos com o Spezia na Série A, perder pontos com a Salernitana, acho eu. Tem vindo a ser um Inter no campeonato abaixo do esperado, bastante abaixo do esperado, a perder pontos com equipas fracas, que até foi aqui usado um bocadinho por vocês para criticar a não passagem do Porto e as dificuldades do Porto com o Inter. Mas acho que neste jogo acabaram por provar um bocadinho do próprio veneno nesse aspecto, do que é jogar contra uma equipa italiana e do que eles, principalmente de uma equipa como o Inter, que acho que são mesmo cínicos e é uma equipa que até pode perder 3 jogos na Liga Italiana contra equipas abaixo do meio da tabela, mas quando chegam a estes jogos na Champions, fazem aquele jogo que acaba por ser um bocadinho nojento e que ninguém gosta, mas que acaba por ser eficaz. Foi eficaz contra o Porto, para já na primeira mão está a ser eficaz contra o Benfica, e temos o exemplo do outro jogo de quartos de final, que o Nápoles teve inúmeras oportunidades para marcar e o Milan, jogando um bocadinho na expectativa, acabou por num contra-ataque rápido levar a eliminatória em vantagem para a segunda mão, e veremos. Eu já vos disse a vocês que acredito bem que a meia-final pode ser ainda um Benfica-Napoli, não está fora de questão, até porque acho que um AC Milan-Inter na meia-final ia provavelmente ser um jogo bastante aborrecido de se ver, mas interessante no aspecto em que são as duas equipas de Milão. Isto já ter numa fase não avançada a prova já não acontece há bastante tempo, Não há porque casa tiveram em fora, né? decadência. Porque é no Exato, mesmo não há casa estádio. fora. Apesar de nome diferente, o estádio é o mesmo, portanto, não sei. Lá está, acredito que o Benfica possa ainda ter uma palavra a dizer, mas concordo quando dizem que os 45 minutos iniciais são decisivos. Eu fui a pessoa que andou a gozar muito tempo com a eliminação do Porto, principalmente porque o Inter no último mês, a única vitória que tinha sido contra o Porto. Agora, no último, se calhar, mês e meio, as únicas vitórias que tem é contra o Benfica e contra o Porto. E agora também te digo, se o jogo do Inter contra o Benfica tivesse sido uma semana antes, nós tínhamos ganho ao Inter. Só que o problema é que há uma equipa que se chama Futebol Clube Porto que chega à luz e que nos limpa completamente a alma. A sério, eu não sei. Opa, eu às vezes acho que tinha lá velhotes na bancada à minha beira de 70 anos com mais vontade do que os jogadores do Benfica tanto contra o Porto como contra o Inter. Opa, é irrisório. Eu não estou a dizer que nós agora passamos de oficiais a bestas, nada disto, mas opa, parece que o Porto chega à luz e parece solteiros, olha, solteiros contra o Porto, estás a entender? Tipo, não é solteiros contra casados, mas sim solteiros contra o Porto. Pá, desaprendemos a jogar. Opa, foi um Não, futebol horrível, o foi um jogo. estado anímico dos jogadores do Benfica quando joga contra o Porto é estúpido.
parece que parece que estão a ir para um jogo de amigos e que no final vão todos beber umas minis e comer uns termossos. Os jogadores meus não iam para o Cascais, lá não, para o Estoril Open no dia anterior a ver os jogos. Aí garanto-te que não iam, porque eu aposto que os jogadores do Porto não foram, percebes? E é essa mentalidade, opá, é esse querer, é essa disciplina. Opá, um gajo que ganha o que eles ganham, eles não podem andar aí a brincar com, principalmente com os nossos sentimentos, pá. Tu não tens noção, é que eles fizeram-nos sofrer. E o Leandro está aqui calado, mas eu sei que ele pode concordar comigo. Foi E uma pior semana do que muito difícil, brincar com os teus sentimentos é brincar com a tua carteira, não é? principalmente, que eles brincaram muito com a minha carteira. Pronto, Pá, acho vocês não que deixa-me só diz, dizer diz. isto. Já vamos passar para o próximo tema. Falaste da disciplina, então há uns tempos não veio o pobre Filipe, que era central do Porto, quando jogava no Porto, só pôde comer só pôde comer uma ou duas vezes francesinha que o Sérgio não deixava. E das vezes que ele comeu, ele não soube o que ele comeu. Sim, mas acho que eles não foram para o Estoril Open comer francesinha em princípio, mas Não, mas essa nunca é se... da disciplina. Tipo, eu concordo nisto que o Carlos está a dizer. Não, eu estranhei também, se muito fosse e treinador, não gostava. só para terminar este tema, estranhei muito, principalmente, eu acho que o Schmidt deu uma semana de férias, há 2 ou 3 semanas, não foi? Pá, acho que isso caiu mal a muita gente e agora estão a usar isso um bocadinho como desculpa, mas lá está, o endeusamento e parecer que está tudo bem às vezes dificulta um bocado, mas continuo a achar que o Benfica irá ser campeão. Passando para o tema Sporting, que também teve jogo esta semana e como o Carlos já disse, nós falámos muito pouco do Sporting. Acho que as capas dos jornais dizem tudo o que se pode dizer do jogo de Sporting. É incrível como é que o Sporting perde este jogo. Uma Juventus que todos sabemos que não é uma Juventus como já foi no passado. Tem um 11 com bastantes debilidades e jogadores que se calhar tinham dificuldade em ser sequer banco da Juventus aqui há uns anos. Mas um Sporting que depois de eliminar o Arsenal, e custa muito dizer isto, depois de eliminar o Arsenal, continua a fazer uma boa Liga Europa, traz a eliminatória completamente em aberto para Alvalade, faz uma exibição muito boa em Itália, tem principalmente aquelas duas oportunidades do Pote e do Bellerin a acabar o jogo, é incrível como é que a bola não entra. Apesar disso, continuo a achar que tem algumas. Se calhar um Chermite ainda não tem nível para estes jogos, mas lá está. Acho que o Sporting, seguindo o rumo e a exibição que fez na primeira mão, acho que pode ainda aspirar bem e com grandes possibilidades de passar à próxima fase da Liga Europa. Sim, eu vi o, eu vi o jogo e acho que foi, apesar da Juventus estar numa fase e jogar um futebol, é um bocado o futebol do Inter, mas pior e menos eficaz, e se calhar com melhores jogadores, ou é discutível. Achei que o Sporting se batalhou muito bem e achei que foi completamente injusto eles terem saído de lá com a derrota. Mesmo o empate não sabia se era justo. Não sei se a eliminatória. A eliminatória está em aberto, mas não sei se o peso casa fora pesa assim tanto com o Sporting e com a Juventus. Não sei como é, porque eu também os vi. O Sporting se calhar jogou melhor em Inglaterra com o Arsenal do que em casa com o Arsenal. É discutível. Acredito honestamente que se calhar a eliminatória vai outra vez a prolongamento e quem sabe a penaltis. O problema do Sporting é que se passar isso, muito provavelmente irá apanhar o. Eu ia dizer o United, mas o United acabou por empatar. Mas acredito que passe na mesma porque o Sevilha é fraco. Mas acho que foi uma bela demonstração, apesar de termos perdido o lugar na Champions daqui a 2 anos por causa da derrota. Eu acho que se o Sporting em casa finalizar um terço das oportunidades que teve em Turim, que ainda assim consegue dar 2 ou 3-0 à Juventus. A Juventus, opa, também não acho que seja assim tão fraca como se pinta. Tem individualidades muito boas, também continua a ter. E é uma equipa que quando tem a oportunidade para marcar, não andou ali como o Sporting, ali passa para aqui, passa para ali, remata tu. Também tiveram muita sorte em que o Perin fez 2 defesas extraordinárias e também houve ali momentos da primeira parte em que, por exemplo, o Coates podia ter marcado um golo e não marcou. Sim, e o Adan no golo também tem Sim, bastantes exatamente. responsabilidades. Se não houvesse essa contrariedade, possivelmente eles vinham com um empate e a eliminatória aqui discutia-se em Lisboa nos 90 minutos.
porque eu acho perfeitamente que o Amorim é um excelente treinador, vai ter um futuro mesmo muito risonho, e acho que ele montou muito bem agora a equipa, só que eu acho que ele falha quando mete o Chermiti, que é um avançado com pouca experiência, para jogar no meio de três centrais também que não vamos a falar que são nada extraordinários, mas que têm muito mais responsabilidade, muito mais experiência europeia, que facilmente anulam um ponta de lança que acabou de vida do sub-19 do Sporting, não é? Agora, entre o Chermiti e o Paulinho, opa, eu prefiro Chermiti, porque acho que é um jogador com mais vontade. Agora, o Paulinho, estamos a falar de um jogador com muito mais experiência. Se calhar, houve lá um lance em que o Chermiti podia facilmente ter caído, podia ter não era simular um penalti, mas aproveitar o penalti e não cai. E isso para mim, por exemplo, se o Chermiti fosse jogador do Sérgio Conceição, eu aposto que se ele não caísse, ele no treino a seguir, ele fazia treino de mergulho o treino inteiro. Era tu e o Taremi, opa, piscina, só para mergulhar. Agora, opa, é de experiência, mas eu penso também que vai ser um excelente ponta de lança, vai ser o ponta de lança da seleção daqui a uns anos também. Vamos a ver. É um jogador que tem muito, aliás, dito pelo vosso treinador, que Mas ele é de um que país? de Portugal. Ele vai jogar Ah, pela ok. seleção, ele não vai pela Tunísia. Se ele tivesse ido pela Tunísia, já tinha ido agora, que ele teve agora a oportunidade. Eu gosto bastante do Chermiti, o que me faz lembrar um bocado o estilo do Marega há uns anos, mas eu gosto de Chermiti. Mas gosto da tua opinião, que achas que o Chermiti vai ser o nosso futuro ponto de lança da seleção, mas que o Galeno não tem lugar na seleção. Acho que diz muito. Está bem. Nuno, Eh, eu não hoje a bater na tecla do Galeno, depois diz que sou eu que bato na tecla do Galeno. não, não. Eu no O outro dia Galeno é que estava. bateu em vocês na sexta passada. Por amor de Deus, o Galeno bateu em nós na sexta-feira passada. Tu nem achas que Então, o Galeno. Eu já te disse isto na semana passada e está em volto a mais de dizer. forma, bro. Já Completamente. vai à meia época. Desde a lesão, não, desde a lesão que não está o que estava antes da lesão, já disse isso. Mas que jogou bem na sexta-feira, jogou também. Quem tinha lá era o Gilberto, não havia muita concorrência, mas sim, mas que jogou bem que foi outra vez ele e o Pepe, o motor do ataque do Porto foram. O PP foi, sim, também concordo. Agora, vou-te citar alguém que te disse isto na semana passada, que por acaso até fui eu, na semana passada ou há 2 semanas, que é assim: se tu achas que o Galeno tem qualidade para jogar na seleção nacional, e que eu acho que como o Galeno existem milhares, se o Galeno um dia chegar à seleção nacional, nós temos que estar muito mal para ele ter capacidade para ser, não digo titular, mas quer dizer, Nuno, tu levas um João Mário que está a fazer um campeonato extraordinário que não calça na seleção. Tu levas um Otávio que às vezes ele encosta-o no banco. E tu queres que levar um Galeno? Nuno, eu acho que para ti o futebol deve ser quadrado. Falaste do João Mário, ele não joga na seleção, mas também não jogou na sexta-feira passada, pois não? Ou jogou? Jogou, pá, mas isto deve ser a basófia portuguesa também, que tens um jogo mau, já é mau a época inteira. Não, nós Não, já eu já te e disse. dizemos aqui, até acho que foi o Nuno que referiu Uhum. isso, que o João Mário está a ter uma época a Sérgio Oliveira. E Sim, vocês não claramente. concordaram com isso porque acho que ele, com a quantidade de golos que tem marcado, muitos de penalti, também sabemos que é verdade, mas aparece muito na área. hum, Acho que está a ter uma época acima das capacidades dele, Claro. basicamente. Eu não estou a dizer que ele é mau jogador, que ele é bom jogador. O Sérgio Oliveira também é um jogador razoável. Agora, na época, apesar de eu achar que o João Mário é melhor jogador que o Sérgio Oliveira, mas acho que estão a ter uma época mais ou menos ao mesmo nível de quando o Sérgio Oliveira teve aquela época que no campeonato contra as equipas de meio da tabela e se trocava para caralho e marcava os penaltis e marcava golos e pronto. Agora, se é um jogador extraordinário, não é. É um jogador banal, como ele gosta de dizer do Galeno, que tem lugar na seleção com base na época que está a fazer no banco, tem. O Galeno também tem, tem. Pronto, no banco, não é para titulares. Estás a falar daquela época extraordinária que o Sérgio Oliveira fez e depois foi para o Inter? Não, para não. Ah, que Porque há? não percebeste a comparação. Mas Pois, o João Não me vais Mário, falar o do João João Mário Mário já ter fez. ido para o Inter, pois não. O João Mário já não é a primeira época boa que faz. Não Está é, bem. não é. Este ano Pronto. lembrou-se com 29 anos e vou jogar a bola. Que para quando apanhar aí o Vizela, o Passos de Ferreira, vou destrocar futebol. Não é verdade, não. Não é Pois verdade, não, até porque concordo. ele jogou contra o. Que vocês até desvalorizavam, vocês todos esportistas. Ainda não apanharam uma equipa em condições. Apanhamos o Maccabi Haifa. Ui, Maccabi Haifa. Isso nem é equipa, isso deve ser uma marca de cereais. Parece Germain.
Ai, o Paris Saint-Germain é só nome. A Juventus, a pior Juventus dos últimos 15 anos. Fogo, para vocês nada está bem. Não há equipa nenhuma que nós jogamos que seja bom. O João Mário não joga bem. O Gonçalo Ramos é fraco. O Gilberto não serve. O Chiquinho não calça na equipa do Porto. Fogo, vocês têm uma super equipa. Eu não sei como é que vocês não estão para ir a 10 pontos da avanço. Esta semana jogaram com as duas melhores equipas que jogaram esta época. O Bayern de Itália e o Bayern de Portugal. E viu-se os resultados. Vocês gostam muito de generalizar. O Carlos está a gostar muito hoje de generalizar as coisas que eu estou a dizer. E eu estou a apontar casos específicos. Eu sei que esta semana doeu um bocado, mas ele está a generalizar tudo para o resto da época. Eu percebo que foi esta a cartilha que eles mandaram esta semana, que era para generalizar tudo. Pá, eu não estou a generalizar. Eu volto a dizer que o João Mário é bom jogador. E é bom para estar no banco da seleção. Agora, dizer-me que o João Mário é um jogador extraordinário, não é. Não é nem de perto nem de longe. Tipo, é bom jogador, é. Nos jogos grandes apaga-se. Ponto final. É vida. O que é que é? Se é bom para ser titular do Benfica, até acho que é. A beira do Chiquinho é um deus. Por amor de Deus. Comparável e comparável. Agora, não estou a dizer que ele fez uma má época. Estou a dizer que ele fez uma boa época. Estou a dizer que se apagou em Milão e que se apagou com o Porto. Apagou. É só isto que eu estou a dizer. Não estou a generalizar o resto da época que ele está a fazer. Não estou a generalizar os outros anos. Não Ou puxo. apagaram, não é? Apagou-se ou apagaram. Quem já vem também do conhecimento tático. Opa, um bom treinador, ou não? E eu às vezes penso, opa, tu não precisas ser excelente para perceber onde é que, por exemplo, o Benfica ao início era difícil, era imprevisível, não é? Porque, embora eu tenha dito que o Benfica joga sempre da mesma forma, eu disse-vos isso no podcast anterior e que não era assim tão difícil perceber como é que o Benfica jogava. Opa, o Sérgio Conceição, para mim, atualmente, é o melhor treinador português, embora eu não goste dele, mas opa, tem que se dar muito mérito, que ele faz muito com pouco. Opa, era de admirar o João Mário ter liberdade criativa para poder jogar contra o Porto. Era de admirar se isso acontecesse. Das duas, uma. Ou seja, a Conceição estava muito mal, ou então a equipa não estava a corresponder àquilo que ele pedia. Não é? Acho isso praticamente impossível. É normal que ele se apague. É normal que contra o Inter, que se joga da mesma forma como o Porto jogou contra o Benfica, que o João Mário não bate a bola, que não bate a oportunidade, tem ali sempre Claro. não é? Não deixe que ele queime uma linha. Pronto, opa. Mas não se esqueçam que o nosso foco de agora era o Sporting Juventus. E esperamos que o Sporting passe na segunda volta, que faça como o Benfica fez, que ganhe a Juventus em casa também, que é a mesma equipa, não se esqueçam que é a mesma equipa que jogou contra o Benfica na Luz e em Turim, e o Benfica não perdeu nenhum dos dois jogos. Pronto, eu espero que eles sejam eliminados. O Sporting. Não torço pelo Sporting nem pelo Benfica na Europa, quero que eles vão os dois com o caralho. Pronto, agora, o que foi? Pá, agora vais ter que editar e pôr aí tipo pi. Não vou nada. Agora, passando agora, acho que já chega de falar do Sporting, já tivemos aqui 3 ou 4 minutos deles e destoámos. Sim, era para falar de Sport e pouco falámos de Sport, é o costume. Pois. Falando agora um pouco só da NBA, que entretanto esta semana é a semana que começam os playoffs, começam hoje, no dia que estamos a gravar isto. Hoje foram os resultados do play, os dois jogos do play-in que faltavam foram hoje. Os OKC perderam com os Timberwolves, e os Timberwolves garantiram o último lugar nos playoffs do Oeste, e os Bulls perderam com os Heat. Por isso vamos ter uns Bucks com os Heat e vamos ter uns Nuggets com os OKC, com os Timberwolves, desculpem. Os Lakers conseguiram garantir o 7º lugar e vão jogar com os Grizzlies. Epá, eu queria fazer aqui só uma breve análise de todas as séries que vão acontecer, tipo, com o Zé, não é? Porque o resto não fala da NBA. Começando até pelos teus Sixers, Nets Sixers, sendo que o que é que tu achas? Achas que quantos jogos, quem ganha, o que é que tu vês que possa dar para o torto? Ora bem, hoje também é o primeiro jogo, também às 6 horas também. Acredito que é uma série que acho que vai a 5 jogos. Acho que os Philadelphia vão ganhar 4-1 em princípio. É o meu prognóstico para essa série. Somos claramente superiores aos Brooklyn neste momento, não é? Que se fosse a super equipa que tinha no início do ano, na teoria, poderia ser muito mais complicado, mas neste momento somos claramente superiores. Acho que é uma série que não vai ser muito complicada para a Filadélfia
e acho que vai passar com alguma tranquilidade. Sim, eu também acho que 4-1. Se calhar perdem para um jogo em Brooklyn. Ou mesmo em casa, que os Sixers de vez em quando em casa lembram-se. Até vejo, por exemplo, isto a ir 1-1 para Brooklyn e depois irem lá ganhar os 2 jogos. Mas acho que isso discordo um bocado, porque acho que eu tinha mais medo desta equipa dos Brooklyn do que a equipa que estava aí antes, porque pelo menos esta equipa que está lá quer jogar junto e tem ali alguma coisa a mostrar, enquanto que o Durant Claro, e o Irving, eu também falei super equipa no papel. pois, porque aquilo não tinham muita vontade de lá estar. Mas acho que o Embiid vai depender muito daquilo que o Embiid consegue fazer. Por isso, mas acredito que em 5 jogos isso deve estar resolvido. Eh, Zé, agora, Hawks, Celtics, sétimo seed contra, teoricamente, Pá, era o oitavo. honestamente, acho que vai ser uma vassourada. Acho que é 4-0. Achas que vai ser 4-0? Acho. Pronto, eu também acho. Acho que esta não há muito a dizer. Acho que, acho que os Hawks estão lá, são a equipa mais mediana que está nos playoffs. Sim, sim. Acredito mesmo. Olha, Nuno, Eh, já uma pergunta. As equipas Diz-me. que o Diogo tem a camisola ainda estão presentes nos playoffs? Então, ele tem camisola dos Bucks, dos Lakers e de mais quem? Os Nets, Dos, né? dos Nets? Nets, yeah. Tem, Já são os três. Philadelphia hoje. Nets, Sixers, Bucks, Heat e Lakers, Grizzlies. Bem, eu acho Ó que Zé, também para não analisarem os prognósticos todos, o Nuno pode só falar um bocadinho dos Lakers. este gajo Joga estava a contra quem? despachar. Os Lakers jogam com os Grizzlies e eu acho que é a série se calhar mais. Se calhar os Lakers com os Grizzlies. Pronto, se calhar é capaz de ser a série Sim, mas o mais que é que vocês entusiasmante. acham que é tipo é o jogo mais entusiasmante, é a série mais discutida, digamos assim? Talvez Lakers de Grizzlies e se Cavs, calhar Cavs, Knicks e Golden State Kings. Provavelmente essas. acho que o Morant ainda tem Grizzlies. Tá, o Morant está nos Grizzlies. Então acho que Eu os acho. poder. E hoje Pá, começa, é? começa amanhã. Hoje temos 4 jogos, amanhã temos outros 4. Os Lakers são amanhã. E eu, para mal dos meus Mas pecados, acho que vão começa para casa. amanhã, na próxima madrugada? É isso? Às 8 da noite amanhã. Lakers Grizzlies. Então, Hoje não há nada? Hoje já às 6 da tarde, Sixers Nets. Às 8, Boston Então Hawks. começa hoje. Meu, eu disse que havia 4 jogos hoje e 4 jogos amanhã. Eu perguntei-te, começa hoje e tu começa Os amanhã. Lakers dão 4 jogos hoje, 4 jogos amanhã. Então vocês não aguento. acham que os Sixers este ano estão um bocado acima da média do normal? Tipo, Não, então gostavam antes. Eles Ah. estão sempre ali. Terceiros, Este- segundos, primeiros, andam sempre ali. Não, este tem este ano um Embiid, um super Embiid, aliás. Já Ele, tiveram. sim, ele é bom, mano. Eu sei que já é bom e Não, pronto. não é É isso. como Mas o ele sempre Mário, foi mas destas não é o épocas. Mário. Não, agora, eles sempre tiveram. Eu acho que o Zé, que é fã dos Sixers, pode dizer isto. Tipo, os Sixers sempre tiveram ali primeiro, segundo, terceiro, e depois há sempre uma coisa qualquer nos playoffs. Às vezes é uma lesão do Embiid, outras vezes é o Ben Simmons, outras vezes é o. Eu, honestamente, eu gosto muito do Embiid e acho que é um jogador de caralho, mas acho que ele nos playoffs ainda não mostrou ser o Embiid que mostrou na época regular, porque ainda não conseguiu mostrar aquilo que mostra na época regular. Espero bem que mostre, acho que eles vão passar na boa. Os Lakers com os Grizzlies, como estava a falar, para mal dos meus pecados, acho que os Grizzlies vão ganhar a série em 6 ou 7 jogos. Porque acho que a malta da LA dá um bocado de hype a mais àquilo que. Acho que eles têm uma equipa boa, mas acho que eu confio mais ainda no Ja Morant do que no AD. Porque o AD nunca sei o que é que vai sair dali. E apesar de que nos 3 jogos com os Grizzlies esta época, o AD teve médias de. Fez sempre pelo menos 20 pontos e 15 ressaltos. Os 3 jogos que teve com. 2, porque um não jogou. O Morant E. para mim é extraordinário. É o meu jogador preferido da NBA. Acho Não, que sim, Tens mas imagina. camisola ou não? Tens camisola? Olha, mas estou à espera aqui que o Nuno arranje um patrocínio aí numa casa aí da Estou a Ponte. tratar disso, mas acho que é estranho, porque eu estou a dizer que os Grizzlies passam, mas se vocês forem analisar os 2 melhores jogadores das duas equipas, são os dois dos Lakers. Que acho que qualquer pessoa mete o LeBron e o AD à frente do Morant, tipo, de longe. O LeBron e o AD são top 10 da liga e o AD em forma é top. Eu acho que eu até os ponho os dois no top 5 ainda, se estiverem em forma os dois. Ahm, eu, sei, eu nem sei, eu nem consigo. Mas isso sou eu, não consigo pôr o LeBron para aí abaixo do top 3. Pronto, mas assim muito rapidinho. Sixers a passar. Isto é a minha opinião, tu dizes a tua a seguir, Zé, para não demorarmos muito. Sixers em 5, Boston em 4, Knicks em 7, Golden State em 7, Memphis em 6, Bucks em 4.
talvez Phoenix em 6 e Denver em 5, 6. E tu, Zé? Pronto, Só também para- concordem nos Bucks em 4. Acho que Cavs em 7. Vai ser aquelas séries renhidas. Como já dissemos, os Boston em 4 acho que passam. Philadelphia também acho que passam em 5. Os Denver também acho que em 4 ou 5 acho que passam. Phoenix acho que passam em 6. Discordo dos Grizzlies, acho que os Lakers passam. E para mim, neste momento, os Lakers, se não tiverem uma lesão, acho que são um dos candidatos a chegar à final. Espero que sim. Acho que Lakers em 6 acho que passa. E acho que Golden State em 5. Acho que passa em 5. E pronto, malta. Estão aqui as nossas previsões. Devem passar todos os outros. Já Pronto. sabem, para quem nos Vamos. segue no Insta, se não seguem Defesa A3, TikTok Defesa A3, tentamos lançar conteúdo diariamente. Seguir as nossas apostas. Já não sigam o Nuno, porque ele já quis para a carroça à frente dos bois. Arrumar logo no primeiro dia. Mantendo o último lugar. Mas estiveste Sim, mesmo próximo, Nuno. Deixa-me que eu te digo, estiveste mesmo próximo, mano. Eu até tive azar. Eu tive mesmo pena, do género, fosse o Leverkusen, bate ambas marcam, o Sporting quase que marca, e tu a ganhares 2-0 com o United, e aqueles nabos foram empatar, eu juro-te. Ainda bem que o com Sporting... 2 autogolos. Sim, eu até fiquei aliviado pelo Sporting depois não ter marcado. Porque se eu fosse por aquele do United ia ficar com uma cabeça, mas... Sim, mas já pronto. sabem, não sigam as nossas apostas, porque assim garantem que têm o máximo de dinheiro possível durante a semana. Sigam-nos nas nossas redes sociais e já sabem, próxima semana, novo episódio, veremos o que nos traz e pode ser que hoje o Benfica não ganhe as chaves. Um abraço a todos e despeçam-se, malta. Um abraço, malta. Abraço. Até amanhã. Esqueçam que este episódio teve o patrocínio de Rádio 2 Ribeira e Leão, e avisar o Black Lab que o plafond de patrocínio está a acabar. É preciso voltar a investir. Um abraço a todos, pessoal. Um abraço, bom fim Abraço de a semana, todos, pessoal. malta. Bom fim de Obrigado. Bom fim de semana. semana. Tchau, divirtam-se.